Bom dia, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21 até 25. Marcos, capítulo 15, versículo 21 a 25. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Amém? Irmãos, o título do sermão desta manhã é Ser pego para ser livre. Ser pego tem conotação negativa. Ninguém gosta de ser pego, ninguém gosta de ser capturado, ninguém gosta de ser preso. No entanto, hoje nós vamos estudar que ser pego por Deus tem conotação positiva. Ser pego por Deus é para que nós sejamos livres. Havia um incêndio numa floresta e o fogo foi se alastrando, a ponto de encurralar os animais numa determinada área. E se continuasse assim, os animais certamente iriam morrer. Então, agentes de proteção ambiental e de animais entraram em ação para resgatá-los, para transferi-los para uma área mais segura, para que eles possam continuar vivendo livremente. Porém, os animais não colaboraram. Os animais fugiram, resistiram. Por quê? Porque instintivamente o animal pensa: se for pego, eu vou ser morto. Há muitos homens que vivem no mundo que têm esse tipo de pensamento. Quando nós tentamos evangelizar, muitos resistem ao Evangelho, à palavra de Deus, à palavra de salvação, dizendo que religião restringe o âmbito de liberdade das pessoas. Se for pego, certamente morrerei sufocado. Por isso fazem de tudo para escapar, para fugir do Evangelho. O texto de hoje fala a respeito de uma pessoa que literalmente foi pega por Deus, e porque foi pego, ele acabou ganhando a vida eterna. Este homem se chama Simão, que vem de uma cidade chamada Cirene, que fica no atual país chamado Líbia, no norte da África. Deixa eu dar uma olhadinha, vamos? E era a época da Páscoa, então muitos peregrinos estavam concentrados na cidade de Jerusalém. E ele estava lá, no campo, talvez porque tinha chegado atrasado, não havia lugar onde ficar. Então ele vinha do campo para participar das festas religiosas, das cerimônias religiosas da Páscoa. Quando então ele foi avistado pelos soldados romanos que conduziam Jesus até o Gólgota. Jesus, muito chicoteado, agredido fisicamente, muito fraco, não conseguia mais carregar a cruz adiante. Então, soldados romanos, provavelmente, para acelerar o processo, deram uma olhada em volta dele e acharam um homem que, por azar, estava justamente naquele lugar, naquela hora. Ei, você! Simão fez de conta que não ouviu nada, ficou olhando para lá e para cá. Você! Quem? Você! Eu? É, você mesmo.
vem cá, você vai carregar a cruz desse homem. O texto diz que o Simão não se voluntariou a carregar a cruz, ele foi forçado. Soldados romanos forçaram ele a carregar a cruz. E se eu estivesse no lugar dele também, eu não iria gostar. Por várias razões. Porque carregar a cruz é um trabalho árduo. Ele estava bem vestido, provavelmente, porque ele queria participar com o peregrino nas cerimônias religiosas da Páscoa. Ele iria suar muito, sujar sua roupa, era uma distância mais ou menos considerável. Então ele não queria, ele tinha muitas coisas para fazer. Mas ele tinha que gastar tempo, tinha que gastar seu esforço, sua energia. Então ele não quis, eu também não queria. A segunda razão, porque cruz representava o quê? Morte. Tudo que ele queria era ficar longe da morte. Cruz, longe de mim, por favor. Ele tinha medo de carregar essa cruz, porque pode ver que aconteça uma coisa, ele vai lá junto com Jesus, e ele também ser crucificado ao lado de Jesus. Nossa, não quero, é abominável para mim. Então, com toda razão, Simão não deve ter desejado a carregar a cruz, ele foi forçado. Alguns pintores pintam Simão como um negro, pelo fato de ele ter vindo de uma cidade norte-africana. Mas, segundo outros estudiosos, esse Simão provavelmente deve ter sido um judeu, da diáspora judaica, porque já havia uma comunidade judaica considerável naquela cidade no tempo de Jesus. E o nome Simão não é um nome africano, é um nome judeu. Provavelmente ele era um judeu peregrino, pronto para participar da cerimônia. Ele sabe muito bem que a cruz, que simboliza a morte, ao tocá-la, a pessoa pode ser considerada como impura. Então, ao tocar a cruz, o Simão se tornaria cerimonialmente impuro, o que excluiria este homem de participar das cerimônias religiosas. E ele veio de longe, justamente para participar das festanças da Páscoa. Então, ele tinha estas e outras razões para ficar longe da cruz. Mas eles o forçaram. Que azar, ele deve ter pensado. Porque justamente eu, entre tantas pessoas ao redor, porque justamente eu fui passar por aquele pedaço da Via Dolorosa, naquele exato momento. As pessoas do mundo se comportam e pensam como este Simão de Cirene. Eles não querem ser agarrados por Deus. Eles não querem ser pegos por Deus. Fazem tudo para escapar. Inventam pretextos de desculpas. Eles acham que dentro da igreja, dentro da religião, seja qual for, não há liberdade. E só há restrição. Eles pensam que quanto mais estiver envolvido com religião, no nosso caso com Jesus, menor será o seu âmbito de liberdade. Medo de compromisso mais sério com Deus. Eles preferem manter um compromisso mais frouxo, mais superficial, mais tímido. Mas não vamos falar aqui a respeito de incrédulos. Vamos falar sobre nós, que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós também não nos comportamos da mesma maneira? Frequentamos a igreja, participamos aos cultos dominicais, e não mais do que isso. A gente não quer um compromisso sério, porque nós temos a mesma mentalidade. Quanto maior o compromisso para com Deus, menor o âmbito da nossa liberdade.
A gente não pode fazer o que a gente quer fazer. A gente não pode fumar o que a gente quer fumar. A gente não pode beber o que a gente quer beber. A gente não pode ir para onde a gente quer ir. Tem aquela mentalidade de que se a gente for viver conforme o que o pastor prega no púlpito, eu não vou conseguir viver nem 3 dias no mundo. Eu morrerei sufocado. Portanto, querem ficar longe de Deus. Deus quer nos pegar. Deus quer nos capturar para nos dar liberdade, mas nós queremos fugir. Nós queremos escapar. Porque pensamos que quando nós somos pegos, nós perderemos a liberdade. E alguns até alegam, citando uma passagem na Bíblia, carta que o apóstolo escreveu aos Romanos, por favor, Romanos 6, 17 e 18, na linguagem de hoje, diz o seguinte: antes eram escravos do pecado, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Tudo que eu quero é não ser escravo, tudo que eu quero é ser um homem livre. Mas antes nós éramos escravos do pecado. Agora que nos conhecemos Jesus, nós não devíamos nos tornar homens livres de Deus? No entanto, essa passagem diz que nós nos tornamos escravos de Deus. Então, qual é a vantagem que nós levamos? Se antes éramos escravos e agora também somos escravos, nosso status não mudou, continua igual. O que mudou foi o dono. Antes eu era escravo do pecado e agora sou escravo de Deus. Então qual é a diferença? Qual é a vantagem? Esta foi a principal reclamação do povo judeu, assim que eles saíram do Egito. Eles começaram a reclamar para Moisés, reclamar para Deus. Puxa, quando a gente era, pelo menos, escravos do Egito, a gente tinha pelo menos o que comer, o que beber, com que nos vestirmos. Mas agora que nós saímos do Egito e esperávamos uma vida melhor, condições mais salutares e mais agradáveis, o que aconteceu? Não tem comida, não tem água para beber. A condição piorou. Era melhor quando nós éramos escravos do faraó. Agora que nós saímos de lá, nós viramos escravos de um Deus muito mais rigoroso do que o faraó, que manda fazer isso, aquilo, não deixa fazer isso, nem aquilo. Que vantagem nós temos? Mas o mundo de hoje também, o povo reclama do mesmo jeito. Você acha que este mundo aí fora nos dá verdadeira liberdade? Um preso que cumpre sua pena numa penitenciária, ao longo do tempo, por um bom comportamento talvez, ele ganha uma certa liberdade. Ele pode prestar serviço na cozinha, mas ainda dentro da penitenciária. Ele pode trabalhar na biblioteca, mas ainda continua na penitenciária. Ele pode até ganhar uma televisão na cela dele, mas ainda continua na penitenciária. Ele pode até praticar esportes, hobbies, mas ainda dentro da penitenciária. Essa liberdade aparente dele, na verdade, não é liberdade. Ele só se torna um homem livre na medida em que ele cumpre a pena dele e ele sai da penitenciária. Esse mundo quer mostrar para nós que a verdadeira liberdade não está na igreja, mas fora dela. Mas eu digo para você, a verdadeira liberdade não existe nem dentro nem fora da igreja, existe em Deus, em Cristo Jesus.
É justamente quando você se torna escravo de Deus e que você ganha a liberdade. É a grande verdade paradoxal. Então, o que significa, biblicamente, ser escravo de Deus? Que, na verdade, nos traz não a morte eterna, mas nos traz a vida eterna. Ser escravo, tornar-se escravo de Deus, tem dois significados. O primeiro significado é, tornar-se escravo é uma forma de você expressar, confessar o seu verdadeiro arrependimento. Quando você realmente se arrepende dos seus pecados, reconhece que você errou, reconhece que você é pecador, então você diz para Deus, com coração humilde e contrito: Pai, eu não mereço ser chamado seu filho. Considere-me como um dos seus escravos. Bom exemplo disso é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pegou sua herança, gastou, pensando que não na casa de Deus Pai, mas fora dela, ele encontraria a verdadeira liberdade. Gastou tudo, ficou pobre, foi cuidar dos porcos, ficou faminto, aí que ele se lembrou da casa do seu pai. E ele disse, caindo em si, ele diz: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Daí então tomou uma decisão séria: eu vou me humilhar, de coração humilde, reconhecendo que eu errei, eu vou voltar para casa. E na mesma passagem, no livro de Lucas, capítulo 15, ele diz o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados, trate-me como um dos seus servos, um dos seus escravos. É quando você se rebaixa, quando você se humilha, é quando você reconhece que você é pecador, cabisbaixo, você se apresenta diante de nosso Deus Pai, não como filho, porque não mereço ser filho, ser chamado de filho, mas como um escravo, como um servo. Portanto, ser escravo de Deus é uma forma de você expressar de maneira humilde quem realmente você é, o pecador. Mas não é engraçado? É quando você se rebaixa, quando você se humilha, considerando-se como escravo, e que você se torna verdadeiro filho de Deus. Não foi isso que aconteceu nessa parábola? O pai não o repreendeu, não o chamou de escravo, de empregado, servo, mas chamou ele de meu filho, meu filho. E a história termina assim: pois este meu filho, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Porque nosso Deus sonda nossos corações, Ele vê o que há dentro de nós, se há verdadeiro arrependimento, se há verdadeira humildade diante de Deus. Por mais que você ache que não é mais digno de ser chamado filho de Deus, Deus considera você como tal, filho amado. Portanto, este é o primeiro significado de ser escravo de Deus, uma forma de expressar, confessar seu verdadeiro arrependimento. Mas existe outro significado, que é o segundo, que é muito mais nobre, muito mais maduro. É quando o apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreveu às diversas igrejas, ele se identifica sempre como escravo do Senhor Jesus Cristo. Por favor, próximo. Romanos capítulo 1, versículo 1, por exemplo. Paulo, servo de Cristo Jesus. Vocês podem ver no rodapé. Paulo, escravo de Cristo Jesus.
E é assim que ele começa as suas cartas. Ele se considerou como escravo de Cristo Jesus, porque ele pecou. Você já desejou alguma vez na sua vida ser escravo de alguém? Ser servo de alguém? Eu já. Quando isso acontece? Quando você ama alguém. Quando você ama alguém, você deseja ser escravo dessa pessoa amada. Não é à toa que nós temos esse ditado: seu desejo é uma ordem. Faça de mim o que você bem entender. Estou sempre à sua disposição. Você é o centro da minha vida, você é tudo na minha vida. Eu giro em torno de você. Não foi assim que você confessa seu amor, declara seu amor à sua namorada, à sua noiva e à sua esposa? Você vira escravo. Você vira escravo do seu amor. Você vira Isaura. Me bata, me abuse. Não é masosadoquismo, não. Estou me referindo à entrega total de si para a pessoa que você ama. A vontade da pessoa que você ama prevalece sobre a sua vontade. Por isso Jesus, no Getsêmani, ele orou daquela forma. Jesus, Deus, ele falou, aliás, Deus, Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha. Por que ele fez isso? Porque ele amou Deus Pai. Ele se rebaixou. Ele se colocou na posição de escravo de Deus. Pai, eu sou seu escravo, que a tua vontade seja feita e não a minha. Quando nós nos tornamos escravos de Deus, nós não perdemos a liberdade, ao contrário, nós ganhamos a liberdade. O próximo, por favor. Eu não sei se daqui a pouquinho nosso presbítero Jorge também vai fazer isso aqui. Quando o neto pede para o Harabodi, Harabodi, cavalo, cavalo. Aí, tudo bem, sobe aqui nas minhas costas. E Harabodi finge ser um cavalo. Aí o neto pede isso, Harabodi dá. O neto pede aquilo, Harabodi dá. Né? Praticamente Harabodi se torna escravo do seu neto. Por quê? Porque Harabodi ama o neto. Ama tanto que ele faz questão de se tornar escravo do seu neto. Ele se sujeita à vontade do seu neto. E o que impele ele a fazer isso? O amor, o amor. Nosso Deus não nos escraviza. Nosso Deus nos dá liberdade. Na medida em que você se apresenta diante de Deus como escravo dele, ou como uma forma de confessar seu arrependimento, ou como uma forma de expressar seu amor genuíno por ele. Por isso Romanos 6:22 diz o seguinte: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Qual é o resultado disso? Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é o quê? A morte eterna? Não, o resultado é que vocês terão a vida eterna. Não é a minha promessa, é a promessa de Deus. Ao se tornar escravo de Deus, você não perde a liberdade, você não encontra a morte no fim da linha, você encontra a vida eterna. Portanto, quando você se torna escravo de Deus, não é coerção, não é pressão, não é opressão, não é a morte, mas é a vida eterna e a liberdade. O que Deus queria, na verdade, ouvir do povo que ele acabara de tirar do Egito, era isso, justamente, que quando o povo pecasse, que arrependesse do pecado, que se aproximasse de Deus e dissesse: Pai, nós não merecemos mais ser chamados filhos de Deus,
Não somos mais dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós somos seus escravos. Era isso que o Pai queria ouvir do seu povo. Assim como o apóstolo Paulo declarou, Deus Pai queria ouvir do seu povo: Pai, nós somos seus escravos. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre nossas preferências ou sobre nossas vontades. Irmão, você acha que o mundo nos dá a verdadeira liberdade? Redondamente enganado. Para que você se torne um homem verdadeiramente livre, é necessário que você seja primeiramente pego pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Saul se transformou em apóstolo Paulo, no caminho que ele estava indo em direção a Damasco, o que aconteceu? Ele foi literalmente capturado, pego pelo Senhor Jesus Cristo. Ele ficou cego, dependente de outras pessoas para poder andar, para poder comer. Ele foi totalmente pego, capturado. Não para ser preso numa cova, mas para ser um homem livre. E como um homem livre, transmitir boas novas, o Evangelho, livremente às diferentes nações e povos, para libertá-lo, que Jesus teve que pegá-lo primeiro. É isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu com a gente também? A gente fala em 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. A gente fala bonito, usando o verbo chamar. 12 foram chamados por Jesus. Na verdade, não foram chamados, eles foram pegos. Você foi chamado por Senhor Jesus Cristo? Não, você também foi pego. Eu fui fisgado por Jesus. Muitas vezes na minha vida, eu fiquei revoltado. Por que eu? E por que não os outros? Que azar! Por que tinha que ser eu? Mas o que aconteceu com esse Simão? Como resultado? Ele não queria, ele foi forçado a carregar aquela cruz. Mas qual foi o resultado dessa captura que ele sofreu nas mãos de Deus? Romanos 16, 13 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo carta aos romanos, diz: saúdem Rufo. Rufo era um dos filhos desse homem chamado Simão, eleito no Senhor, e sua mãe, a esposa de Simão, que tem sido mãe também para mim. A Bíblia não fala a respeito da vida desse homem chamado Simão, de Cirene, o que aconteceu com ele depois, mas a gente tem, na Bíblia, outras passagens que comprovam que esse homem certamente foi salvo, e não somente ele, a sua esposa e seus filhos também, de tal forma que o apóstolo Paulo reconheceu o seu filho Rufo e chamou a mãe dele, própria mãe dele. Tamanha era a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com essa família. Simão de Cirene, que foi forçado a carregar a cruz, talvez estivesse reclamando: por que eu? Por que justamente eu? Mais tarde, certamente teria agradecido pela graça derramada sobre a vida dele e sobre a sua família, porque a família foi salva. Você se lembra do José, do Velho Testamento? Seus irmãos forçaram ele a ir para o Egito. Ele não quis ir, ele queria ficar perto do seu pai, com seus irmãos. Foram os irmãos dele que forçaram ele, e como ele sofreu lá, nós sabemos a história dele. Mas quando houve reencontro,
com aqueles irmãos que forçaram ele a deixar a casa do pai, a morar e sofrer tanto numa terra estrangeira, no Egito? O que ele confessou? O que José falou? Gênesis 45, versículos 7 e 8, eu vou ler para vocês, que é o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Preste atenção o que vem depois. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Repito, assim, irmãos, não foram vocês que me forçaram a vir para cá, que mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Este Simão de Cirene tivesse encontrado novamente com aqueles soldados romanos que o forçaram a carregar a cruz, talvez teria feito a mesma declaração. Soldados romanos, não foram vocês que me forçaram a carregar a cruz de Jesus. Foi Deus que me forçou a carregar a cruz. A providência de Deus, a sabedoria de Deus, a mão de Deus estava comigo. Ele teria feito a mesma declaração, a mesma confissão. E eu gostaria que você fizesse essa mesma confissão hoje. Alguns estão aqui meio assim forçados. Alguns estão assumindo alguns cargos dentro da igreja, são presbíteros, estão aqui, alguns conselheiros, diáconos, diretores de algum departamento na escola eclesial, fazendeiros e vice-fazendeiros, professores. Alguns aceitaram o cargo meio forçados. Poxa. E já estão pensando, ano 2015 vai ser meu ano sabático. Eu vou descansar. É ano de minhas férias. Aí ficam fugindo do pastor. Não quer trocar olhares comigo, porque lá vem coisa. Irmãos, algum momento da minha vida eu tinha me arrependido de me tornar, de ter me tornado pastor, porque não é uma tarefa muito fácil. Eu queria continuar como médico, né? Mas que azar, né? Que azar. Justamente naquele dia, naquela hora, naquele lugar, fui me encontrar com um casal de missionários. E aquele casal de missionários cativou a minha atenção, me desafiou. Você precisa pagar dízimo da sua vida, dedicar alguns anos da sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu, muito ingênuo e inocente, aceitei esse desafio. Mal me formei, junto com a minha esposa, com meu filho de 1 ano de idade, nós fomos para Piauí, Teresina, para pagar dízimo da minha vida, pensando em passar, 2 anos, 3 anos da minha vida lá e retornar para São Paulo. Que azar! Foi forçado. Fui forçado. Depois fui trabalhar, fui estudar. A grande maioria não passou por essa fase, mas os presbíteros que estão aqui conhecem muito bem a história, né? O ministério em português começou uns 15 anos atrás e era um ministério totalmente dirigido pelos leigos, pelos diáconos. Na época eu era diácono, presbíteros aqui também eram diáconos, né? Aí, movido pelo Santo Espírito, né, realmente nós colhemos muitos frutos. Chegou um determinado momento em que nós precisamos de um pastor, porque para dar um pulo a mais, né, um upgrade, nós precisamos de um pastor para cuidar do rebanho. Aí nós éramos, acho que 6 ou 7, um olhando para o cara do outro, e quem é o escolhido? Eu fui forçado. Fui lá não para me tornar pastor, eu queria estudar missiologia, que é um curso de mestrado de 2 anos. Jamais passou pela minha cabeça me tornar um pastor. Mas eu aí também me encontrei com um cara aí que, vai estudando.
É um ano a mais, não sei o quê. No fim, o que aconteceu? Fui ordenado pastor e no dia seguinte eu estava aqui. Eu era que nem Simão de Cirene. Me senti forçado, pressionado. As circunstâncias, as pessoas, acontecimentos me conduziram para um caminho, para um beco sem saída. Às vezes eu me sentia assim, eu confesso para vocês. Mas hoje, eu confesso, foi uma bênção de Deus, não é azar. Se foi azar, Deus transformou esse azar em maravilha, bênção maravilhosa. Hoje eu não me arrependo de estar aqui diante de vocês como pastor. É uma bênção de Deus. Vocês conhecem o pastor Joel, por acaso? Algum de vocês conhecem Joel? Ele é um pastor tão forte quanto Davi, assim, trabalha no Tongyangkyoe, né? Acidentalmente eu me encontrei com ele no aeroporto em Manaus, quando eu estava me dirigindo a Nossa Senhora da Cachoeira, porque é onde ia fazer um trabalho missionário de uma semana. Aí alguém me chamando, pastor Jairo, era o Joel, né? Tudo bem? Opa, como vai, irmão? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Estou aqui por causa do Senhor. Senhor, nesse caso sou eu, né? Por causa de mim? O que eu fiz? Eu não marquei nenhum encontro com você aqui. Eu me encontrei com você aqui acidentalmente. Não, é que por causa de você, eu estou aqui como missionário, dentista. Porque em uma das conferências onde você pregou, você desafiou jovens a se tornarem missionários, e eu aceitei esse convite, esse desafio. E hoje estou aqui, no coração do Amazonas, como dentista missionário. E ele trabalha há 5 anos lá. Depois voltou, e hoje ele é um pastor ordenado também. Que azar, né? Que azar. Justamente naquele momento, naquele lugar, ele foi se encontrar comigo, na conferência, no aeroporto. Muitas vezes, Deus usa soldados, Deus usa até seus próprios irmãos, Deus usa circunstâncias, acontecimentos, às vezes até tragédias, para forçar você a aceitar o convite dele. E quem já está nessa praia há mais de 2, 3 décadas, tem testemunhos de sobra. No começo você se sentiu meio forçado. Fazendeiro, ixi, meu Deus, vai complicar a minha vida. Professor da escola eclesial, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Presbítero, conselheira, diácono. Não, por favor, eu não. Mas aceitou a força. Mas mais tarde, você percebe que você se encontra bem no meio do mar de bênçãos de Deus. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Irmãos, eu quero finalizar. Eu tenho muita alegria nesses dias no meu coração, como pastor, porque tem irmãos que me procuram, tem irmãos que procuram presbíteros, dizendo o seguinte: pastor, presbítero, eu queria servir, não forçado, mas voluntariamente, eu quero servir. Eu não quero ser mais visitante, eu quero ser servente. Eu não quero ser mais consumidor, eu quero ser servidor. Eu quero servir. Vocês não imaginam tamanho de alegria que isso me proporciona como pastor. Mas eu vou continuar forçando vocês, tá? Então, não desvie seu olhar. Não desvie seu olhar dos presbíteros, tá? Eu vou forçar vocês, mas fique bem claro, não sou eu, é Deus quem está forçando você a carregar a cruz, tá? Não tenha medo de ser escravo de Deus.
Pare de fugir, irmão. Pare de tentar dar um de sabonete, grãos de areia entre os dedos da mão, escapando sempre. Ano 2015 é um ano em que você vai ser forçado a servir, irmão. Que nem Simão, você vai servir, você vai carregar a cruz. Não tente escapar. Por quê? Eu tenho plena convicção de que vai ser uma grande bênção para você. Nós vamos ler novamente, irmão, Romanos 6:22. Por favor, Romanos 6:22. Em voz única, tá? Vamos ler. 1, 2, 3 já. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Resultado está claramente registrado na Bíblia, tá? É a vida eterna. Ser pego por Deus para ser livre, para ter a vida eterna e não a morte. Curve a sua cabeça, irmão. Pai, nós estamos aguardando com muita esperança e expectativa a vinda do ano 2015, porque nós estamos agora determinados, decididos a entrar no ano novo com essa disposição e com essa disponibilidade de sermos forçados pelo Senhor a carregar a cruz, porque a via dolorosa não é apenas sofrimento, a via dolorosa significa salvação. Portanto, nós vamos, ou de maneira forçada ou voluntária, carregar essa cruz, andar essa via dolorosa, para que muitas outras e outras almas sejam salvas. Use cada um de nós, Pai, nos dê coragem, nos dê visão, para aceitar esse grande chamado, vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Oro agradecido em nome do Senhor. Amém?